que a gente possa trocar informações acerca do que nós somos, do que poderíamos ter sido, de onde vimos, para onde vamos. E descortinar essa diversidade, essa grande variável da cultura negra aqui no Brasil. Evidentemente que quando se fala da influência do negro na cultura ou na cultura brasileira, não é que eu seja barrista não, mas a gente está sempre presente. Então, a influência do negro na cultura brasileira, a gente se pergunta, olha, o Brasil é esse país continental. E como que nós, os negros, como que nós, nossos ancestrais, lideram com essa cultura, com essa herança cultural trazida da África, com essa transferência de cultura que foi trazida da África com o advento do sequestro da escravidão. Como nossos ancestrais se comportaram em Pernambuco, se comportaram no Rio Grande do Sul, se comportaram no Belém do Pará, se comportaram em São Paulo, enfim, no Rio Grande do Sul, com toda a manifestação que a gente vai descortinar e que a gente vai tendo informações através de informes e através de registros que são muito, muito poucos. Então, isso é uma pergunta. Só que o pensamento, a psicologia do negro daqui de São Paulo, o negro daqui de Mogi das Cruzes, é diferente do negro de Sergipe, do negro de Rio Grande do Sul, do negro de lá da capital, do negro carioca, enfim. Só que a reunião desses negros, dá exatamente o mosaico da cultura africana introduzida aqui. Evidentemente que nós não vivemos a nossa cultura, nós não vivemos a cultura africana, porque nós desconhecemos pela prática, pela omissão, pela repressão e pelo conceito da construção do nosso dia a dia. E a gente também desconhece a nossa cultura, enquanto arquivo humano, enquanto líderes, enquanto tradições, enquanto religiosidade, enquanto história, enquanto sociologia, enquanto direito, enquanto educação. Porque nós estamos vivendo uma cultura eurocêntrica. Estamos vivendo uma cultura que não é a nossa, mas que estamos empurrados para aquele centro. Nós temos aqui, em termos de Brasil, a presença de 3 grupos distintos: o negro, o branco e o índio. Evidentemente que não necessariamente nessa ordem. A terra é do índio, o negro foi trazido para cá para dar suporte à sustentação do mecanismo escravo, que nossos índios foram aprisionados e forçados a servir como escravo. Não se observaram a cultura indígena, a psicologia do índio, nada. E o negro, nós fomos, através dos nossos ancestrais, separados, porque a estratégia da dominação é separar para reinar. E daí todo esse arcabouço foi nos fragilizando através da língua. Depois fomos identificados dentro de acordo com o grupo dominador. Que quando o negro foi introduzido aqui no Brasil, através, com licença, através da escravidão, então o que foi que ocorreu? Nós tínhamos diversos reinados na África. A África dividia nos reinados. E hoje
hoje nós temos a nossa consciência, que se diz política, cidadã e cultural, dentro de um desenho que foi formado depois da Segunda Guerra Mundial, quando a África foi invadida e foi exatamente destruída e dividida pelos agentes da repressão, os agentes das nações, que diga civilizadas, e começou a rotular, a nominar. Então, o negro que era exatamente os bantos de uma cultura, eles foram colocados aqui, foram sintonizados aqui como sudaneses, e de repente colocar até o Sudão, porque na época do Império não existia Sudão, o Sudão foi a invenção do estrangeiro, dos europeus. E aí a gente tem que ver como é que fomos localizados aqui, divididos só em duas partes. Os negros bancos, a cultura banco e a sudanesa. Não é verdade. Então, de repente, diz, não, os primeiros negros introduzidos no Brasil foram os bancos. Mentira! E daí vocês vão perceber que no conjunto do sequestro, no conjunto dos negros introduzidos e encaminhados, colocados ali no navio negreiro, nos tumbeiros e trazidos para cá, então eles faziam parte de todo aquela área, todo aquele espaço geográfico, todos em diversos reinos. Então, a travessia do Atlântico marca uma composição étnica e, pelo deserto, outra composição. Então, o maior recorte você vai encontrar em Vozes da África, navio negreiro de Castro Alves. Então, você lê navio negreiro de Castro Alves, aí você tem uma ideia embaçada do que foi exatamente esse processo da escravidão. Porque, na verdade, é o seguinte, os nossos ancestrais tinham uma civilização de excelência, que foi trazido para cá para trabalhar a monocultura. Percebe? Então, o que é que ocorre? Se você tem a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade cultural, a sua capacidade laborativa, e de repente você não exerce mais, então aquilo ali fica atrofiado. Houve uma atrofia. E dentro dessa atrofia, houve exatamente aquele vácuo, aquele ato e o enfraquecimento, onde se serviu exatamente os dominadores para buscar resquícios dentro de um processo de uma religiosidade, de um código religioso, para determinar que todo o pessoal de África, todos os negros eram infiéis, todos os negros eram para ser escravos mesmo, porque a Bíblia está ali dizendo, e os negros não eram humanos, não tinham alma, que eram peças, e por isso podia ser feito tudo o que eles quisessem. E daí o Santo Papa da Santa Igreja começou a distribuir bulas papais, isentando exatamente todos aqueles dominadores da prática da barbárie. Então, matando negros, atrofiando negros, não era pecado, porque já estava, está entendendo? Já tinha aquela, como se diz, como diria hoje, no jargão jurídico de hoje, já tinha aquela liberdade, sei lá, já está liberado antecipadamente pelo juiz, o máximo juiz, que era exatamente o Papa. E daí nós convivemos com todas as raças, com todas as culturas. Convivemos com alemães, convivemos com italianos, convivemos com japoneses, convivemos com todo o potencial do eixo. E ali naquela época do século, do último
quartel do século XV até o século XVIII, né? Nós tivemos os holandeses, nós tivemos os franceses, nós tivemos os portugueses e não tivemos nenhum processo de recuperação da nossa identidade. E para isso nós reagimos, porque em 1601 já havia exatamente as revoltas negras aqui no Brasil. Os índios já haviam se rebelado, juntaram os negros e os índios e deram combate exatamente aos portugueses e buscaram cristalizar o processo da resistência cultural. Evidentemente que os índios houve a prática do etnocídio, mataram a alma do índio. E hoje nós não temos resquício de uma cultura indígena, porque não há. A mesma coisa quis aplicar o negro, e o negro resistiu. E ao troncos e barrancos, nós estamos aqui ainda com memória, ainda com identidade, mesmo que fragilizada. Então tivemos mais sorte do que os índios. Então é necessário que a nossa cultura, a nossa história, então a história do negro de Mogi das Cruzes, seja colocada em evidência para que o negro no Mogi possa se conhecer e reconhecer e ser reconhecido enquanto negro, mas negro com cultura. Então, o negro cidadão, o negro consciente e ciente da sua cultura. Então, a cultura vai estar lá. A educação, as tradições, os heróis. Então, quem for os heróis aqui em Mogi, a sociologia, a psicologia, está entendendo? E todo um processo, a religiosidade. É aí que está. E esse conjunto de valores é que está a se buscar para levar para a sala de aula. Para, através da educação, possa revitalizar o sentido da cidadania e do elemento crítico, porque a nossa educação falta dois grupos, o índio e o negro. Então, qual a história, qual o resquício da história do índio daqui de Mogi, o índio aqui de São Paulo, que inclusive tem algumas especificações, inclusive no Brasil, o único local que ensina a língua tupi-guarani é em São Paulo. É certo? Já a língua do negro você vai encontrar no CEAL, lá em Salvador. Não sei se aqui em São Paulo tem. Quer dizer, então são esses. Agora, através de quê? Através desse empréstimo, desse reempréstimo. Porque quando foi feito exatamente a transformação, tiraram a língua do negro. O negro não pode falar sua língua, seu dialeto, nada. Então tem que falar, para se comunicar, só falar a língua do dominador. Então já perdemos. Porque quando você não fala a sua língua, você não conhece a sua história. Tá? Pois é, isso aí veio a religião, mas a religião, o sincretismo. Aí o negro teve que mudar, teve que fazer uma série de malabarismo para manter a sua identidade. Mas as correntes identitárias foram perdendo, porque o reino de Bo, os Ban, o Congo, então foram fragilizados, porque esse pessoal foi colocado e separado. Então, para juntar isso, até hoje se busca juntar essa cultura para ter uma unidade. Então, você vai encontrar a cultura do Brasil nos terreiros. Então, de repente, você chega em Salvador, tem alguns terreiros que são tradicionais, então você vai, aqui é Ijexá, então da nação Ijexá. Ali tem um fundamento e só se trabalha o Ijexá. Já outros, então, aqui é Queto, então dentro do ramo. Mas já tem outro que trabalha todas as nações, porque
foi recuperando aos poucos. No meu estado só existia uma nação, que era Angola. E na Angola era servido todos os orixás, intices e boduns. Então, esse processo que na África não existe, essa miscelânea, foi colocado aqui. Na África, para cada ação, tem um sacerdote. Aqui, um sacerdote para todas as ações. E de repente o negócio fica fragilizado. Na literatura, então de repente o índio não sabia ler, não sabia escrever. Ora, existe a oralidade, nós temos farta documentação rupestre e sobretudo através da transmissão oral. A mesma coisa se atribui ao negro. Não, porque o negro não tem sentimento literário, não tem sentimento dramático, inclusive até pouco tempo aqui, Ziembice dizia que o negro não tinha sentimento dramático no teatro. Quer dizer, uma coisa terrível, né? Inclusive o nosso grande Otelo foi uma das vítimas, que para fazer Otelo foi Juca de Oliveira, pintado de preto, mas grande Otelo não teve direito ao papel, porque grande Otelo não tinha sentimento dramático. Isso é terrível. Dizia que uma pessoa de grande intelectualidade, de repente, fez uma daquelas. Mas são essas barreiras que a gente encontra e que a gente vai associando exatamente o que é. E de repente a gente vai ver, Machado de Assis criou a Academia Brasileira de Letras, mas ele não é identificado como negro. E de repente você vai ver a Academia Brasileira de Letras, enquanto a academia não tem signatários negros, nominalmente ou expressivamente. Mas tios mesmo de lá são negros, só que não são reconhecidos e não é reconhecido enquanto negro. Quer dizer, de repente, você vai tendo todo um processo da história sendo escamoteado. Na música, não, porque o negro não tem sentimento musical. Aí você vai ver que os maiores e a maior quantidade de músicos no Brasil são negros. Então, o que é que está pautando para que esse conteúdo seja exposto dentro de um processo sistematizado e diga, aqui está aqui, ó, descriminalizado, aqui está todo ele colocado, mapeado, a cultura do negro, a cultura negra, tradicional, histórica e contemporânea de Mogi das Cruzes. Então, de repente, coloca a questão da cor, porque isso remete o quê? O processo do branqueamento que era colocado nas 6 alas das Casas Grandes. E as nossas mulheres, mulheres que eram estupradas sistematicamente e também era colocada em tempo de castigo e tinha o seu corpo mutilado, estavam parindo 2 vezes por ano e colocando seus filhos mais branquelos, né? E que aquilo ali foi colocando. Só que os senhores de engenho, os estupradores, não reconheciam aqueles como seus filhos. Era mais fácil reconhecer, vir como filho do ventre de uma ilha, mas do ventre da negra não era reconhecido. E isso fez o quê? O afastamento. E gerou o quê? Inclusive tem diversas, está na literatura, parece tambores de Minas ou tambores do Maranhão, alguma coisa assim, que colocam os incestos que seus pais se serviam dos seus filhos, porque ele dizia que não era filho, mas ele se viciava as filhas, e tinha filho com suas filhas, dos donos de escravos. Então rejeitava, vendia para outro, ou então criava ali, e era exatamente viciado. Porque quando nasceu o varão do dono de engenho, sei lá,
Então, automaticamente dava um negrinho para que ele, de presente. E esse negro era exatamente o quê? O saco de pancada. Então, o senhorzinho fazia alguma estripulia e quem apanhava era o negrinho. Então, isso foi se associando, inclusive nós temos registros na Guerra do Paraguai e nas guerras que foram colocadas aqui no Brasil, né? Então, os brancos eram convocados e eles não iam. E no lugar deles colocar 5, 6 escravos que iam no lugar do branco que era convocado para ir para a guerra. E até hoje a gente vai encontrar exatamente esse tipo de relação. Isso foi se colocando. E a gente vai buscando através desses atos, que não são contados nos livros de história, mas são contados pelos nossos avós, por alguns historiadores que não têm a coragem acadêmica de colocar ali. Tá? E isso vai servindo como a coisa. Então, de repente, você vai ver a igreja, que mal, quanto mal, e qual o instrumento, qual o elemento que mais mal fez ao negro no mundo? A igreja. Aí, de repente, diz, bom, vamos esquecer tudo. Mas não pode esquecer. Você tem que ter conhecimento para que aquilo não possa ser repetido. Aí diz, não, foi uma péssima interpretação. Porque a Bíblia não diz isso. Então, quando o filho de Noé, sei lá, que ele tomou a cachaça, ficou bêbado, e que o filho vira ele pelado, e que ele amaldiçoou aí disse que vai ser escravo dos seus irmãos, etc, etc. Aí mostraram ali a verdade bíblica, que o negro é maldito. Aí diz, onde é que isso pode? Aí nos dão uma instrução, porque a educação é aquela em que você pode, através do senso crítico, analisar. E de repente o negro fica sem esse conteúdo para analisar. Aí vai fazer diversas especializações, mas continua sem analisar, e de repente você vai ver que a maioria dos negros, na sua grande maioria, quando ele sai da universidade, ele deixa de ser negro, porque ele não pensa negro, mesmo que ele tenha entrado pensando negro, mas a universidade branqueia o negro. A universidade não está ali para dar suporte a negro e nem a consciência negra. Então, simplesmente para propagar os valores europeus. Então, tem Fanon, né? É aquele... Não, é Fanon. É um negro de... não sei se é... da Martinica, que é possessão francesa, né? Martinica, alguma coisa assim. Que ele escreveu Máscara Negra e Pele Branca. Não, Máscara Branca e Pele Negra, alguma coisa assim. É que mostra a rejeição do negro, porque o negro se rejeita a ser negro. Como é que você pode exigir que um adolescente se aceita ser negro se ele sabe que a sociedade não aceita ele? Se a sociedade rejeita o negro, logo o adolescente vai correr. Não sou negro. Negro é meu tio, negro é ele, eu não sou negro não. A garota adolescente, que até hoje, inclusive tem o drama daquela garota aqui em São Paulo, né, que foi, teve até um coisa nesse Fast Week, sei lá, Fast Week, é aqui em São Paulo, né? Quer dizer, a menina negra, bonita, quer dizer, como é que você pode comparar a estética negra com a estética europeia? Que é isso, gente? Negra é negra, a cultura negra tem seus valores, tem sua estética, tem seu modelo. Então não pode comparar a mulher negra com a mulher indígena, até mesmo dentro do processo da saúde. Você vai ver que a melanina, você vai ver que a mulher branca não tem mioma,
está entendendo que a mioma é característica da mulher da raça negra. Então, aí de repente, isso não é divulgado. Por quê? Porque o Brasil é um país mulato, é um país negro, o país mais negro do mundo, porque ultrapassou a Nigéria. E as mulheres que dizem que são brancas, na verdade são negras. E quando se propaga isso, que o mioma é da raça negra, então vai ferir a suscetibilidade de mais de 80% do mulherio do Brasil que se diz branca. Porque de repente se vê lá com mioma, diz, não, porque eu não sou, não sei o que, não sou negro, não sou negro, não sou negro, e vai processar o médico, porque a nossa justiça é uma droga. Se o professor chegar e dizer para o garoto que ele é negro, o garoto pode processar o professor e o professor pode perder a sua casa. E ainda mais aproveitando que o garoto é de menor. Aí de repente, como é que eu vou servir de instrumento de educação? Porque eu estou impedido de qualificar, então o professor tem que falar subjetivamente. Se bem que lá isso aqui eu estimulo, não, para dizer que é negro mesmo. Está entendendo? E na hora da coisa me chama que eu vou lá. Quer dizer, essa coisa, esse terrorismo. Então, de repente, a menina, eu tenho sobrinha, porque o Brasil, hoje eu estava lá naquela praça, parecia que estava em casa. Que é ali, é a cor da minha família, é a minha família que estava ali. Aí tem uma sobrinha que é enfermeira, aí disse, não, você parece... Aí eu, não sou não. Porque ela é clara, a enfermeira é preto, aí ela, não quer dizer, não sou negro. Então isso, porque o racismo é construído dentro da casa da gente. O racismo nasce em casa. Não é na casa da vizinha, não é na escola, não. Na escola ele se habilita, se fortalece, porque se juntam e vai se socializando com a coisa, mas com uma socialização reversa. O nascido nasce em casa. Tá? E é levado para a sociedade, ali, fortalece ali no grupo vicinal, tá? Porque o grupo doméstico joga para o vicinal de lá também para o educacional e para o profissional. Aí quando chega na parte do profissional é que entra a parte da justiça, mas o racismo é feito em casa. Uma irmã que tem um irmão, ou que tem uma irmã que é mais clara, quando briga, aí a mais clara chama a mais morena de negrinha. Sua negra, nasceu negra, mãe, aí essa negra, não sei o que é isso. E que vai se proliferando ali. Passa um negro na rua, a menina está com uma criança, a criança está chorando, aí aterroriza a criança e diz, olha, se você não está lá, ó, vem aqui, ó, aquele negro que vem ali, vou lhe dar para ele, é claro. Aí a criança calma, engole e ficou com medo. E essa criança traumatizada, amanhã depois ela não está junto com a criança vê o negão, aí morre. É atropelado e sofre um acidente. Porque a criança, com aquele coisa, ela corre para quê? Para ver livre do negão, do bicho papando, um monte de coisa. Então, dentro dessa nossa sociedade, dentro do conceito negro, na cultura brasileira, a gente vai ver. Você saindo daqui, vamos para Salvador. E chega lá e você se sente, eu estou numa esfera. Viva a Bahia, Rio Negro e essa coisa toda, e se sente, cada momento, respirando cultura negra 24 horas. Aí sai, chega aqui, Bahia é a Bahia. More na Bahia e você vai saber quem é a Bahia. A Bahia é o estado, depois do meu estado, é o estado mais racista do Brasil. O negro ali pena, e olha como pena. E a cultura negra tem mais contribuição econômica do que qualquer outro, eu não diria a Petrobras, né? Porque quando o pessoal vai para a Bahia, vai atrás do negro, da negra, da cultura negra, da mãe de santo, não, eu vou lá que eu vou visitar a Bahia, mentira, vai lá fazer um puri, vai lá visitar a mãe de santo, vai coisar, tá entendendo? Quer dizer, o axé, aí lá eu vou dançar não sei o que, o axé, e está todo mundo. E é exatamente, se você observar direitinho o comportamento, as atitudes, aí você vai perceber que isso vai